Boa noite. Essa semana a Central das Eleições está entrevistando ao vivo os assessores de economia dos 5 candidatos à presidência da República mais bem colocados na pesquisa Ibope. Esses representantes foram escolhidos pelos partidos e a ordem das entrevistas decidida em sorteio, na presença dos representantes dos partidos. Nosso objetivo é oferecer a você a oportunidade de conhecer melhor o programa econômico de cada candidato e as soluções que os partidos estão propondo para a economia brasileira. Hoje, nosso convidado é o economista Mauro Benevides, do PDT. Ele representa o candidato Ciro Gomes. Mauro Benevides é PhD em Economia e professor da Universidade Federal do Ceará. Foi secretário de Finanças da Prefeitura de Fortaleza e 4 vezes secretário de Governo do Ceará nos últimos 12 anos, na Secretaria de Fazenda. Amanhã, a entrevista é com o economista Pércio Arida, do PSDB. O sorteio determinou que o assessor de economia do PSL, Paulo Guedes, seja o entrevistado da quinta-feira, mas o economista ainda não confirmou presença. Na sexta-feira, vamos receber Eduardo Janete da Fonseca, indicado pela Rede. Ontem, entrevistamos Guilherme Melo, do PT. Participam comigo dessa série de entrevistas os jornalistas Júlio do Ailib e Carlos Alberto Sardenberg, Valdo Cruz e João Borges. Eu vou ser mediadora e começo fazendo a primeira pergunta. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Professor, eu quero começar com a Previdência. E outro dia, numa das entrevistas dadas pelo candidato Ciro Gomes, ele falou que o déficit da Previdência existe, mas não é 180 bilhões, e está se referindo ao INSS, mas que é alguma coisa como 25 bilhões a 30 bilhões. E eu trouxe um gráfico, o senhor conhece esses números muito bem, não é? Mas eu trouxe um gráfico para a gente ver, para que o nosso telespectador possa olhar o tamanho do déficit da Previdência. Ali eu estou colocando em vermelho, como o senhor sabe, o déficit do servidor federal. E embaixo, o do INSS, que é exatamente o que ele estava falando, que não era 180, talvez 25 a 30, mas em 2017 foi 282 bilhões e a projeção para 2018 é 294 bilhões, esse déficit do INSS, trabalhadores do setor privado. Então, eu queria entender de onde ele tirou esse número. Boa noite, Miriam. Boa noite, Júlia, Sardenberg, João, Valdo. Primeiro, eu queria fazer um registro também a minha homenagem ao Otávio Frias Filho, porque tive a oportunidade, nesses últimos 60 dias, num debate lá na Jornal Folha de São Paulo, onde ele foi lá nos receber e fiquei impressionado com a sua vontade de ouvir, mas, sobretudo, sobre a lucidez do conhecimento dos problemas brasileiros. Portanto, é bom o senhor falar isso, porque nós todos estamos sentindo isso, o jornalismo está em luto hoje, e aqui nessa sala tem, inclusive, amigos dele, pessoas que tiveram muito contato com ele, Valdo, Júlia. Então, nós todos estamos sentindo e agradeço que o senhor faça essa deferência a um jornalista, Otávio Frias Filho. Previdência. No Brasil, e a imprensa usou muito o lado do regime geral de previdência por ser o maior valor comparado com o déficit do governo federal. 180, 90 bilhões do governo federal. Esse foi um grande erro, porque o regime próprio de previdência do servidor não é só do governo federal. Ele tem 100 bilhões do governo federal, mas tem mais 110 dos estados brasileiros. Então, o valor... Eu nem quis colocar aqui o total, porque se eu tivesse colocado os estados, seria muito maior. Eu estou querendo entender, é o 30 bilhões eu vou chegar do Ciro lá. Gomes. Mas, enfim, então, é muito importante se dar ênfase ao regime próprio, é onde se registram os maiores privilégios, é onde as modificações têm que ser feitas de maneira a mais rápida possível e profunda. Portanto, nós temos um modelo específico que foi estudado nos últimos 4 meses, que é um sistema multipilar de previdência, que na América Latina, somente Venezuela e Argentina já não adotam. No mundo, praticamente quase todos os países já adotam esse sistema multipilar, que é o seguinte: um pilar é o pilar de assistência social, ou seja, aquelas pessoas que nem contribuíram vão ter direito a um salário mínimo, e isso separado da Previdência, porque hoje no Brasil o orçamento da Seguridade Social ele faz uma mistura entre previdência e assistência social, benefícios, renda mínima variável, Bolsa Família, enfim. Então, vamos separar da transparência ao povo brasileiro do que é responsabilidade do Tesouro e o que é realmente financiado pela própria contribuição previdenciária. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o regime de repartição, que é o que está vigindo hoje no país. O que é o regime de repartição? O servidor de hoje
paga o aposentado de ontem. Como a taxa de natalidade... O trabalhador, não é o servidor, né? Não, no caso do regime próprio, o servidor. Do INSS, a mesma coisa do trabalhador. O que é que acontece? Como a taxa de natalidade está diminuindo e as pessoas estão vivendo muito mais, é impossível esse sistema se sustentar. Ficar somente reparametrizando, como estão propondo por aí, não resolve o problema de médio e longo prazos do governo brasileiro. Por isso, para terminar essa primeira parte, o regime de capitalização de contas individuais tem que ser implantado no Brasil, inclusive diminuindo o teto, que hoje é 5.600, tanto para o RPPS como para o regime geral, trazendo para um teto menor, 4.000, 4.200, 3.900. Professor, pois não. Como é que o senhor acha assim? Tem muita gente que está contribuindo para ter um teto hoje de aposentadoria no setor privado de R$ 5.531. Como é que você vai explicar para essas pessoas que a partir de agora eles vão ter um teto menor? Muito fácil, porque a média de aposentadoria do regime geral é R$ 1.400. A grande população do regime geral não vai ser afetada. Quem vai ser afetado, na grande maioria, até porque queremos uma convergência dos sistemas previdenciários brasileiros. Mas quem já está contribuindo para isso? Não tem problema, nós vamos calcular o déficit explícito, e eu vou explicar, e o déficit implícito, que nesses últimos 4 meses, a nossa equipe fez passo a passo, tanto do regime próprio do governo federal, como do regime geral por interpolação. Professor, temos esses números hoje, mas só para terminar o regime de capitalização... Eu quero só fortalecer aqui, porque essa questão é importante. Como o senhor disse, são 3 pilares, a gente tem que entender cada um. Então, ele está perguntando sobre o teto do INSS, está dizendo que vai diminuir. Isso é muito importante, porque tem muita gente, como ele disse, que está contribuindo nessa expectativa. Perfeitamente. O senhor vai frustrar essa expectativa? Eu vou trazer de 5.200 para 4.000. Eu acabei de dizer que quase 80% dessa população ganha R$ 1.400, enquanto no regime próprio tem gente recebendo R$ 30.000, R$ 40.000, que serão corrigidos dentro do regime de capitalização, que é onde eu chego agora. Se você ganha 30 mil, um juiz ou o que quer que seja, ele vai ter o regime de repartição permanecendo até esse novo teto menor, e a diferença ele vai contribuir para o regime de capitalização de contas individuais, que por definição o déficit é zero. O regime de capitalização de contas individuais, tecnicamente nós estamos falando que não tem déficit. E com isso vamos resolver, não é somente um problema atuarial, não é somente um problema fiscal. Nós vamos resolver o problema de criação de poupança brasileira. O sistema bancário brasileiro não gosta de captar CDB em 6 meses para emprestar uma hidrelétrica em 10 anos. Ele não consegue fazer essa comparação. Portanto, esse funding extraordinário que o regime de capitalização de contas individuais vai criar é, inequivocamente, a solução definitiva que o Brasil precisa, e não ficar reparametrizando. Deixa eu ver se eu entendi, então, essa questão da capitalização, né? Você tem o sistema de repartição, os ativos financiando os inativos, e aí parte desse regime de repartição se tornaria capitalização com o contribuinte tendo contas próprias, né? Só que vai ter um momento que vai ter uma transição, quer dizer, tem inativo lá que não tem a capitalização. Como é que vai bancar, quem vai bancar esse inativo? Como é que vai funcionar essa transição? E a pergunta, de onde vem o dinheiro para isso? Associado a essa reforma da Previdência, e com certeza nós vamos debater aqui, tem o maior, presidente Ciro e toda a sua equipe, tem o maior programa de recomposição do ajuste fiscal do Brasil. Ele fez isso a vida inteira e eu faço isso a vida inteira. É fazer ajuste fiscal, no meu caso, no estado do Ceará, e ele, prefeito, governador, ministro da Fazenda e assim por diante. Para você ter condição de fazer a transição, na transição eu tenho que medir o déficit explícito, ou seja, ele pagava sobre 5.600, vai pagar sobre 4.000, mas ele já tem, vamos dizer, 15 anos de serviço. Então, aqueles 15 anos que ele pagou sobre 15.600, chama-se o déficit explícito. Eu tenho que saber quanto é. E o segundo déficit, que é o déficit implícito, todo calculado, nós sabemos os valores. Inclusive, tem gente que diz que isso não é possível e nunca gastou 1 minuto para fazer esse cálculo. Nós demoramos 4 meses para fazer. Então, você vai calcular o déficit que ele já contribuiu e lançá-lo, esse déficit, daqui a 20 anos, 25 anos, quando ele for efetivamente se aposentar. Você está falando de déficit implícito e déficit explícito. Isso. Mas para quem contribuiu, está contribuindo para 5.000 e vai reduzir para 4.200, ele não vai pensar nem em déficit implícito nem implícito. Ele vai imaginar o seguinte: estou sendo tungado no dinheiro que eu estava preparando para aposentar com 5.500 e agora vou ter que me aposentar com 4.200. Desculpa, Walter, eu acho que talvez você não esteja entendendo. Ele vai ser tungado com nada. Aquilo que ele pagou da diferença, nós vamos... A ideia é emitir um título que só possa ser resgatado daqui a 20 anos, 25 anos ou o tempo que precisar. Pelo contrário,
A reforma da Previdência que nós estamos propondo é exatamente preservar esses valores, obviamente que no longo prazo, porque o Brasil só quer pensar a curto prazo. Parametrizar, aumenta a idade, faz isso, mas é um sistema inviável tecnicamente. E o de capitalização, como eu falei, além de resolver o problema de atuária, ou seja, fiscal também, eu vou resolver um problema que o Brasil precisa. A formação bruta de capital do Brasil, ele não tem funding, o investimento não tem fonte para fazer isso, e é o que nós vamos, portanto, restabelecer nesse país de maneira definitiva. Vamos mudar de assunto, porque a gente tem vários assuntos. Posso só dar o esforço aqui? Nós baixamos, Miriam, todos os 840 mil servidores do governo federal. O salário que eles recebem hoje, de um por um. Fomos atrás da data de entrada de cada um desses servidores e do regime geral, exatamente para fazer um cálculo objetivo, porque todo mundo diz que é caro a transição, mas ninguém nunca usou e dizer quanto é. E esse número nós temos. Então, qual é o número? Depois o João faz uma pergunta. Esse número que eu vi várias entrevistas do senhor, não vi esse número. Não, eu disse que isso vai ser anunciado nacionalmente. O déficit explícito do RGPS, que a Miriam falou tanto, ao teto de 4 mil, dá 0,19 do PIB. 13 bilhões, é uma greve dos caminhoneiros. Portanto, não são valores absurdos, como se tem falado pela imprensa. O senhor disse que chegou no número sobre o custo dessa transição e da mudança dos modelos, mas é segredo ainda. Não, acabei de dar um. Não podemos dar todo, porque isso vai ser anunciado, então, João, pondera você. João. Confesso que fiquei em dúvida ainda sobre essa questão, mas vou deixar por isso. Temos que... A questão da proposta de retirar o nome dos brasileiros, mais de 60 milhões que estão com o nome no cadastro negativo. Eu queria entender melhor essa proposta, porque ela tem implicações de um certo intervencionismo na relação do banco com os clientes e ela tem também um grande apelo popular, porque, afinal de contas, por causa de recessão, desemprego e mais dificuldades ainda que a população enfrentou nos últimos anos, realmente você tem uma parte aí muito sacrificada. Mas não parece uma coisa tão simples quanto o senhor e o Ciro Gomes estão anunciando. E essa informação é super importante, é o que mais chamou a atenção até agora na proposta, que é tirar o nome do SPC, são 63 milhões de brasileiros com o nome no SPC. Então vamos lá, isso tem um contexto macroeconômico por trás disso. Quando se fala crescimento do PIB, só se fala indústria, comércio e serviço. A gente, lá na introdução, na cadeira de introdução à economia, a gente decompõe isso pelo lado da demanda. Consumo, investimento privado, gasto do governo e a diferença entre exportação e importação. Quando você mede isso, 62% do PIB brasileiro, na ótica do consumo, é o consumo das famílias. Portanto, essa proposta ela tem dois objetivos. Primeiro, está se percebendo que não é uma coisa individual, 3, 4 milhões, isso é uma coisa sistêmica. A recessão brasileira, 2015 e 2016, que é a maior inclusive do que o PIB de 30 e 31, na grande recessão de 1929. Portanto, nós estamos falando de 63 milhões de brasileiros, que inclusive, vou dar um dado aqui que ainda não saiu, 80% desse valor são de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Portanto, veja o foco aonde está se desejando fazer. Portanto, tem lá uma dívida X, cujo valor médio é da ordem de R$ 4.200. O Estado vai entrar, quando eu digo Estado, toda a estrutura de governo, do próprio governo federal, é fazer uma mediação entre essa estruturação de quem está vendendo e de quem tem o crédito a receber. O mercado não tem sido capaz, nos feirões que a Serasa faz, que o SPC faz, de produzir porque faz individualmente. Então, o resultado ele é muito pequeno. Com a entrada do governo para poder propiciar e o pagamento à vista... Entrada com o quê? Entrada, vamos chamar todos os credores e começar ou fazendo um leilão para ver quem dá mais, ou propondo de início, um percentual a ser definido que... Caracterizado isso, vamos supor que seja 30% esse valor, que é a média que eu tenho visto aí nos feirões, de alguns somente, isso sai para 1.200, ele pega essa carta, vai lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, do BNB, pega um crédito em 3 meses e mais 33 meses, são 36 meses, e aí, portanto, liquida a sua dívida. No entanto, ele sai de uma dívida de um cartão de crédito de 400% ao ano e vem para uma operação de crédito. Primeiro, não de 4 mil, mas de 1.200, e em vez de ser 400 de taxa de juros, vai ser de, por exemplo, 12% ao ano. Portanto, os bancos vão ganhar dinheiro.
Os bancos não vão perder dinheiro, os bancos vão ganhar dinheiro com essa operação. Portanto, isso é que define a retirada definitiva e você vai agregar esse pessoal de volta. Tem gente que não consegue ter emprego porque está no Serasa, no SPC. Tem gente que não consegue nem, Sardenberg, matricular seu filho na escola porque ele está inadimplido. O problema é grave, sim, Sardenberg quer mais detalhes. Vamos tentar esclarecer ponto a ponto. Vamos lá. Nós temos vários tipos de dívidas, né? Tem pessoas, que é um problema gravíssimo, tem pessoas que estão devendo contas, por exemplo, da companhia de luz, conta de luz, estão atrasados na conta de luz. Tem pessoas que estão atrasadas nas prestações em lojas de eletrônicos que compraram. E tem gente que está devendo no banco. Então, são coisas diferentes. Então, eu perguntaria a você, Mauro, a pessoa que está devendo para a companhia de energia elétrica, devendo há 3 meses e tal, não sei o quê, como é que vai ser? Esses credores vão ser chamados... Credores são as companhias? Os credores são os bancos, os cartões de crédito, as companhias de energia. Serão chamados por quem? Pela estrutura que o governo vai montar. Pelo governo? Pelo Ministério da Fazenda? Claro, pelo Banco do Brasil? Vamos definir a estrutura de como isso vai ser feito. Então, mas eu não tenho dúvida, nós já recebemos várias ligações desses credores, claro, inclusive se dispondo, porque como vai ser no macro, nós estamos falando, Sardenberg, para irrigar a economia de pelo menos 70 bilhões de reais, recebidos de uma vez, agregado ao consumo dessas pessoas. E isso é o que a gente deseja fazer nesse modelo de gerar emprego, porque quando você agrega consumo, você expande no curto prazo. Eu sei que expansão do PIB de longo prazo, eu tenho que falar em produtividade, eu tenho que falar em investimento em ciência e tecnologia, mas no curto prazo eu preciso recompor essa questão. Os credores todos, que são companhias, lojas de eletrônicos e tal, eles têm que concordar com isso, eles serão obrigados. Não, eles já fazem isso, Sardenberg. Quando o candidato Ciro Gomes falou que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica iam entrar com até 60 bilhões de reais, o que quer dizer isso? Ele quer dizer que há um funding nessa estrutura bancária, Banco do Brasil, Caixa, BNB, BASA, enfim, o próprio Banrisul, há uma estrutura financeira dentro do próprio mercado financeiro que é capaz, com a maior facilidade, de fazer essa operação. Se fosse a de 4 mil, talvez fosse muitos recursos. Mas como essa mediação vai gerar um valor bem menor, isso tornou-se factível para ela poder proporcionar. Mas, desculpa, o que o Banco do Brasil vai fazer? Ele vai comprar a dívida? Ele não vai comprar dívida. Não tem um centavo de dinheiro público. E eu e o brasileiro precisam saber... São bancos públicos, principalmente. Não, bancos, se o setor privado quiser entrar, não tem nenhum problema. Mas vai organizar com bancos públicos. Mas os bancos públicos serão obrigados. Não, o setor, sim, o banco público vai entrar porque vão ganhar dinheiro. Banco público, se fala banco público como se fosse ser uma operação ruim para ele efetivamente fazer. Ele vai ganhar dinheiro sobre isso. E segundo, não há um centavo do Tesouro Federal. Como se faz refis, muitas vezes dispensa multas, juros de grandes empresas, de grandes empresários, aqui não tem nada. E se o credor não quiser? Se o credor não quiser, ele não vai receber mais nunca o dinheiro dele. E o devedor?